O trabalho a seguir trata do tema calvinismo, tema falado pelos alunos do primeiro em automação industrial. Aproveitem o vídeo, ou melhor, aproveitem esta obra da arte moderna contemporânea feita por nós. Calvinismo. O calvinismo é um movimento protestante conduzido no século XVI por João Calvino, um estudioso francês que, ao se converter ao protestantismo em 1533, propaga sua crença teológica, dando continuidade à reforma protestante, então iniciada em 1517 por Martinho Lutero. O calvinismo foi influenciado pelo luteranismo. Calvino ainda era criança quando a reforma protestante teve início, mas se tornou um defensor do movimento despoletado por Lutero e por isso foi perseguido por ocasião da Inquisição. Os 5 pontos do calvinismo. Existem 5 pontos que podem ser destacados como as principais características do calvinismo. Tulip é o seu acróstico e, por esse motivo, a tulipa pode ser considerada o símbolo do movimento calvinista. Total depravate, depravação total. O homem nasceu com o pecado original, herança de Adão e Eva. Na condição de pecador, somente pode ser salvo se Deus assim o quiser. Eleição incondicional. Deus escolhe quem Ele quer salvar. Não são as pessoas pelas boas ações durante a vida que alcançam a salvação, e sim, Deus elege os homens que levará para o céu. Expiação limitada. Deus não morreu na cruz para expiar ou salvar toda a humanidade, mas para salvar os escolhidos, os seus eleitos. Graça irresistível. Desde que chamado por Deus, ninguém pode negar o seu chamado, porque esse é irresistível. Perseverança dos santos. Desde que chamado por Deus, esse é um homem salvo, que assume a sua fé para sempre. Ao contrário do que com frequência pode ser encontrado acerca da autoria dos pontos calvinistas, eles não foram escritos por João Calvino, mas sim pelos seus seguidores, com base nas crenças por ele divulgada. Os pontos do calvinismo foram escritos algumas dezenas de anos após a morte de Calvino. Luteranismo, calvinismo, arminianismo e anglicanismo. O luteranismo foi a doutrina de Martinho Lutero, de 1483 a 1546, líder da reforma protestante iniciada na Alemanha. O calvinismo surge no segundo momento da reforma protestante, na França, como João Calvino, 1599 a 1564, enquanto os luteranos acreditam que as pessoas alcançam o caminho da salvação mediante a fé e o seu comportamento voltado para boas ações, os calvinistas pregam a doutrina de predestinação, o que significa que o caminho de cada pessoa já está traçado por Deus. O arminianismo do teólogo holandês Jacobus Arminius, 1560 a 1609, discípulo de um calvinista, surge, por sua vez, em contestação aos 5 pontos do calvinismo. Em suma, o arminianismo acredita no livre-arbítrio, o que significa que as pessoas podem recusar o chamado de Deus. Entre outros, acredita ainda que Jesus morreu por todos, não apenas pelos escolhidos. As diferenças teológicas vêm separando as igrejas inglesas, onde o anglicanismo teve origem. Todavia, o fato que concretizou a criação da Igreja Anglicana em 1534 deu-se como resultado do pedido de divórcio do rei Henrique VIII ter sido negado pelo Papa Clemente VII. O rei pretendia se divorciar da sua esposa Catarina de Aragão, uma vez que com ela não teve sucesso de ter um filho homem que o sucedesse no trono, para se casar segunda vez. A Igreja Anglicana deixava de estar sob a tutela do Papa. Segundo os pesquisadores da temática religiosa, as ideias do calvinismo foram de suma importância para que o sistema capitalista se desenvolvesse. A ideia de trabalho árduo e acúmulo de capitais, rechaçados por essa nova denominação, impulsionaram o desenvolvimento dos negócios e dos novos empreendimentos comerciais. Co się dzieje, jak kura z głodu pieje, jak wilkołak do księżyca w głowie dziury.